Você é carioca? Carioco. Carioco. Mas você esteve fora do Brasil um bom tempo, como é que é essa história? Estive fora do Brasil num período aí de 87 a 94, fiquei na Itália. Trabalhando lá? Trabalhando, assim, essa questão do teatro que me levou para lá foi a possibilidade de aprofundar o conhecimento, a prática mesmo do teatro físico do ator, do treinamento cotidiano do ator, treinamento físico, né, vocal e tal. E também questões relativas ao teatro de rua. Na verdade, eu fui passar 8 meses, aí fiquei 6 anos. Puxa vida. Um dia eu acordei e falei assim, bom, eu volto agora, não volto mais. A cidadania aqui, já fico por aqui, né? Mas não. Na época você já pensava em montar esse texto do Dario Fo? Curiosamente, quando eu voltei em 94, a gente fez uma festa de despedida. Lá na Itália. Isso, lá em Roma. E ganhei muitos presentes, tinha alunos, né? Tinha uma companhia já, tinha alunos e tal. E eles me deram de presente, entre outras coisas, esse livro do Dario Fo, que era para mim já um ícone, assim. Dario Fo ainda nem tinha ganhado o Nobel de 97 pela obra dramatúrgica, mas eu tinha tido a oportunidade de conhecer um pouco o trabalho dele, por meio principalmente de... Você não conheceu pessoalmente ele? Não. Não chegou? Não, pessoalmente não, só ele é muito por montado, telefone. né? Chegou a falar por telefone? Mas isso foi ano passado. Ele é bastante montado na Itália, não é? Nossa, no mundo inteiro. Ele tem inteiro. uma obra vasta e principalmente os seus solos narrativos, junto com a sua mulher, Franca Rami. Na verdade, esse texto ele é baseado num livro de um historiador, um cronista da época do século XVI, chamado Cabeça de Vaca, que escreveu crônicas, escreveu a viagem dele que ele fez com o Colombo, ficou prisioneiro na conquista da Flórida e tal, que foi um episódio bem sangrento, bem problemático lá para... Partiu daí, então, para criar esse texto. Ele escreveu então ele pegou esse texto em 92 e escreveu, sob encomenda de Sevilha lá, uma revisitação àquele processo de colonização, que é isso, né? Um outro olhar em cima... Então ele inventa um personagem que é o João Padan. Mas o legal desse negócio é, que é o seguinte, é um olhar de baixo. É, um olhar Não é o olhar do historiador que está relatando, é um olhar de baixo. É o outro olhar, né? O olhar que a gente não vê na escola. O olhar do vencido, o olhar na do verdade, sofredor. Hoje é o olhar do nosso antepassado, que é o cara que sai de lá fugindo da Inquisição sem muitos conceitos morais, não sei o quê, mas foge e chega aqui, tenta voltar o tempo todo e não consegue, acaba se habituando, fica com convicção. E dali ele cria, inclusive, uma nova percepção daquele do novo, momento, né? Porque a questão toda é a discussão do selvagem, né? Quem é o selvagem? Quem é o selvagem? Aquele que chega, o que chega vê nu e tal, o outro. Então, qual é a perspectiva do selvagem? É o diferente. Você fica imaginando o confronto ali, né? O primeiro contato, né? Então, quando o cara chega aqui e vê esta gente, e essa gente vê pela primeira vez esse cara, né? E as reações, as dificuldades. Então, ele aproveita esse texto do Cabeça de Vaca e faz um texto muito, muito bom mesmo, muito irônico, uma comicidade toda ali costurada de maneira que só ele sabe fazer mesmo. Os textos dele, ele pede que eles sejam traduzidos, mas sejam adaptados também às realidades. Então, a gente em nenhum momento, embora a gente em nenhum momento fale de Brasil, a gente colocou dentro do processo de adaptação vários elementos da nossa cultura. O que é a adaptação? Nós fizemos a primeira tradução, fizemos uma segunda, a terceira, quando chegou no quinto tratamento, a gente falou, não adianta, isso aqui ele vai ficar dando tratamento, mas o tratamento mesmo vai ser a boca do ator. Então é um texto muito autoral na boca do ator. Assim. E a gente fez uma coisa que foi intuitiva, que foi até em base ao meu pavor de fazer esse texto, assim, a responsabilidade que era. A gente não foi logo com uma coisa assim pronta. Montada. A gente descobriu que ele tinha que ser um palco nu, um palco... uma luz fixa e tal, sem maiores elementos, assim, além do ator e da história e diante de um público. Então, a gente fez de setembro de 2004 até setembro de 2005 um processo de amadurecimento dessa contação de história teatralizada, entendeu? Você foi nesse processo para amadurecer? Aí a gente chegou a um texto que a gente considera que é um texto final, mas não é só um texto, é uma estrutura que é composta de texto, de partitura física e de partitura sonora também. Isso ganhou uma estrutura mais ou menos final a ser refeita a cada dia.
dali, nesses últimos 4 anos, eu tenho feito, foram mais de 400 apresentações. Agora, a peça como é que me conta um pouquinho da historinha da peça. A história, peça, cara, ela começa em na que verdade, momento? ela começa no momento que o cara acorda e, assim, tá sendo perseguido pela Inquisição, sem saber muito porquê, mas ele foge. 1490, ou por aí, assim? Final Daí. do século XV. E aí ele foge, né, larga tudo e embarca, por acaso, numa caravela que está saindo, é a caravela de Colombo. Quer fugir, né? E quando ele vê, ele já tá lá. Na época era comum isso, né? Todo mundo saía e embarcava de sopetão ali, né? Vai saber pra onde ia. Então ele embarcou naquilo e, obviamente, essa é a parte ficcional do texto do Dario Fo, não é exatamente a história do Cabeça de Vaca, mas esse personagem percorre os caminhos do Cabeça de Vaca de uma forma contada em primeira pessoa. Então o grande personagem do espetáculo é o narrador que se transmuta em vários personagens. Tanto nos nativos, como nos espanhóis, como em animais, em plantas, em tempestades. Aí o cara chega, história. Então ele chega aqui nas Américas, no Novo Mundo. E ele, na verdade, ele chega em Santo Domingos, depois ele vai para a Flórida e tal. E ele, o tempo todo, ele tenta voltar. Relata isso, né? Então ele passa por naufrágio, passa por... ele tem alguns amigos que estão com ele e tal. E ele passa por batalhas. Tem momentos de grande perplexidade, que tem grandes silêncios, assim, grandes pausas, assim, que o público fica meio chapado, assim. E vai numa sequência até que ele passa, depois de muitas tentativas de se libertar e tal, ele passa a ser considerado pelos índios como um cara meio sábio, porque ele adivinha umas coisas, ou sabe outras, ou engana outras. Ele passa a ser respeitado. Não, ele tem um lance meio malandrão. Sem dúvida, tem uma pegada macunaímica ali totalmente. Ele se adapta, gosta de ficar apaixonado pelas mulheres, né? Já não sei o que, né? Já quer as mulheres todas pra ele. Tá? E aí a gente... então tem todo esse lado que é muito... E a gente acentua esse lado brasileiro, assim, né? Mas, então, ele, na verdade, ele não consegue voltar e ele passa a ser respeitado e ele começa a perceber, em um determinado momento, que aquilo podia ser melhor para todo mundo. Ele fala assim, porra, já entendi por que os caras matam vocês, porque vocês não são cristãos. Então deixa comigo que eu vou ensinar para vocês então, o cristianismo. E ele catequiza os caras. Só que você imagina o que é catequizar os caras? Índio, né? Então é muito irônico, mas é assim, é totalmente pertinente com essa questão hoje em dia das diferenças, a respeito à diferença. Então assim, eu vou te ensinar uma coisa, mas o cara não entende. Como que só tinha homem? Como que eram 12 homens? Tudo bem, eram 12, mas eram 6 homens e 6 mulheres. 6 casais, pronto. Não se fala mais nisso. Então, assim... Ele dá aquela adaptada. Então, você ri e chora ao mesmo tempo, né? Porque, assim, é trágico, é uma história que, de fato, deve ter acontecido em algum momento daquela forma. Devem ter havido pessoas como ele nesse projeto, nesse percurso todo. E tem um final, assim, que a gente deixa para quem for. É lógico. Né? Já fiz em todo tipo de lugar mesmo. Já fiz o Teatro Amazonas em Manaus, até refeitório de escola pública assim, na periferia da cidade. Aí, por exemplo, é uma casa que, se você perceber, quando abrir a luz aí, você vai ver a parede, ó. Parede de pedra. Pensei que era o cenário, aquilo lá. Aí o pessoal fala, pô, deve dar maior trabalho, né? Fazer esse cenário, né? Tem que construir essa parede. Tem o conduíte ali que passa embaixo, a gente deixou, tá? Então tudo ali... Parece um porão. Agora uma público em cima ali, né? Uma intensa movimentação física, não, Júlio? Bastante. Muito forte. E interpretativa também, né? Você vai do 0 ao 100 ali, por tudo e por todos. Exatamente. Então, assim, é um espetáculo muito divertido, as pessoas riem, mas também o grande lance desses 4 anos foi aprender os silêncios, as pausas. Tem uma coisa curiosa que ele foi muito bem recebido tanto pelo público como pela crítica e por pessoas de todas as idades. Então, assim, gurizada de 10 anos. Temida Bárbara Eliodora, que todo mundo treme quando ela entra numa sala de espetáculo. Fez altos elogios à peça. Ela foi responsável, obviamente ela tem um poder de divulgação imediata, uma influência grande. Então, assim, a gente amargava aí na 5ª semana de temporada lá, tipo... Era um espaço para 50 pessoas, a gente amargava assim de 20, sendo que 12 eram amigos. Aí no dia que saiu a crítica dela, tinha 80 pessoas na porta, se estapeando, e aí deslanchou, né?